Oi pessoal, eu sou a Rebeca e hoje nós temos um episódio muito especial aqui no História de Sucesso Martins. Em homenagem ao Dia da Mulher, hoje nós vamos conversar com 6 colaboradoras e entender um pouco mais de suas trajetórias na empresa. Até a década de 1960, a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar. Hoje, em 2025, muita coisa mudou e nós temos orgulho de ver tantas mulheres conquistando seu espaço e se destacando cada vez mais e mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Apresento agora as nossas convidadas. Temos a Paula Souto, analista sênior, a Cláudia Duarte, gerente executiva, a Suleiman Teixeira, assistente sênior, a Lalesca Vaz, gestora de contas, Flávia Angélica, operadora de empilhadeira e a Vanessa Cruvinel, assistente pleno. Obrigada, meninas, por aceitar o nosso convite. Agora nós vamos falar um pouco sobre suas histórias de resiliência e como elas começaram a carreira aqui no Martins. Meninas, me contem, há quanto tempo vocês trabalham na empresa? Qual cargo vocês começaram inicialmente? Começando pela Paula. Eu entrei no Martins em 88. Em julho, faço 37 anos de casa. Na época, eu tinha 18 anos, o Martins ia até a universidade, a gente tinha um curso de programação em COBOL, na época ainda, e eles recrutavam algumas pessoas. A gente fazia um exame para entrar e eu entrei como estagiária, fiquei 6 meses, deu certo e estou aqui até hoje. Eu passei pela área de desenvolvimento de sistemas e depois eu fui para trabalhar com infraestrutura, numa época assim que poucas mulheres trabalhavam com isso. Então, assim, foram momentos de um grande desafio, né? E o que foi legal, assim, quando você começa a aprender, quando você começa a fazer bem, passa aquela insegurança. Então as pessoas te aceitam melhor. E eu tive uma sorte muito grande no Martins, porque os meus 2 líderes que eu já tive até hoje, eles tinham grandes mulheres fortes em casa também. Então eles sempre tiveram um respeito muito grande por mim. E isso facilitou minha vida bastante. Eu entrei em 92, acabei de completar 33 anos de Martins. Eu entrei no Televendas. Na época eu fazia faculdade e tinha um horário do Televendas que trabalhava de 18 a 0 hora. Foi o meu primeiro processo seletivo, eu passei e aí eu fiquei 1 ano no Televendas, trabalhando de 18 a 0 hora, depois me chamaram para supervisão, onde eu também mudei de horário, já tinha me formado, eu fui para um período de trabalho que era de 15 às 21 horas. Então assim, o início foi tudo no Televendas. Minha intenção era chegar no Martins, concluir meu curso e seguir minha carreira. Martins me raptou, eu me apaixonei e estou aqui até hoje. Ótimo, Suleiman. Como foi o início para você e quanto tempo você tem de empresa? Esse ano eu completo 15 anos também de Martins e assim como Cláudia, eu entrei também no Televendas. Só que eu construí, né, e construo a minha história lá. Até hoje. Eu escolho todos os dias estar hoje, que é o antigo Televendas, no Vendas Digitais. Então, eu costumo falar que existem algumas palavras que nos perguntam e que é difícil responder. E uma delas é sucesso. E aí, quando me perguntam o que é sucesso para você? Sucesso, para mim, é quando a gente descobre qual é a nossa missão de vida e nós temos a oportunidade de colocar em prática. E no Vendas Digitais hoje, que é o antigo Televendas, é onde eu construo e coloco em prática a minha missão de vida. Então, há 15 anos, eu escolho todos os dias estar lá feliz. Lalesca, agora a gente quer te ouvir. Iniciei a minha carreira no Martins em 2016, né? Eu acabei de completar 9 anos de empresa. Naquele momento eu estava saindo de uma transição de um distribuidor aqui também de Uberlândia, né? E eu procurava algo que me trouxesse um desenvolvimento profissional. E eu lembro que eu fiquei muito feliz naquela época de entrar numa empresa do porte do Martins, né? Eu me lembro perfeitamente do processo seletivo. Eu fui contratada pelo Mauro, né? Ele era na época monitor de farma, para entrar no Televendas também, como a grande maioria aqui. Eu acredito que todo mundo que trabalha no Martins tem sim uma parte vendedora, né, em si. O Mauro ele fez uma série de dinâmicas, de testes, né, de venda ali para que eu pudesse exercer naquele momento ali com ele. Eu me recordo que ao final ele me perguntou: Lalesca, por que eu deveria te contratar? E eu brinquei com ele, falei: Mauro, eu sou a vendedora que você estava esperando. E aí ele respondeu assim:
realmente eu estava precisando de uma mulher empoderada. E isso Legal. ficou marcado na minha cabeça, na minha memória, né? E logo após isso, é até engraçado estar aqui hoje com a Suleima, porque ela foi uma das pessoas que me treinou, né, num primeiro momento. Assim como ela, Fran, Carol, grandes mulheres, com uma grande participação ali no meu conhecimento inicial, né, que me proporcionaram ainda mais vontade de crescer aqui dentro dessa empresa por ter referências como essas. Então, nesse primeiro momento, no meu primeiro contato com o Martins, eu fiquei muito satisfeita e eu tinha algo dentro de mim que me falava que aqui era o lugar certo, né? Então, estou aqui até hoje. Ótimo. Flávia, conta pra gente há quanto tempo você está na empresa e qual foi o cargo que você iniciou aqui no Martins? Estou no Martins desde 2019. Comecei no CAD lá, na operação, na separação. Depois passei para Transpallet e agora eu sou a única mulher lá que tem empilhadeira. Assim, tá sendo muito... Assim, todo mundo me ajuda, não tem ninguém que me discrimina. Sempre todo mundo me ajudando, os amigos lá, sabe? Tudo de bom, tá muito bom para mim. Vanessa, há quanto tempo você está no Martins e qual foi o cargo que você iniciou aqui na empresa? Eu entrei em 2016 no Martins, já vai fazer 9 anos que eu trabalho aqui. Eu lembro que eu sempre quis trabalhar no Martins, sempre tive vontade. Sabia que era uma empresa muito grande, bem estruturada e por sorte era aqui em Uberlândia. E então, quando eu entrei, meu gestor era o Rodrigo. Foi ele que me entrevistou, que fez todo o processo. Ele gostou muito de mim, gostou do meu trabalho. E aí, na época, eu entrei no B2B. E estou até hoje. Eu gosto de trabalhar aqui no B2B. Aprendi muito. Eu decidi que queria fazer mais. Então, eu ingressei no curso superior, fiz marketing digital e enquanto eu continuava trabalhando. E o trabalho sempre me deu mais desafio para me buscar conhecimento, para me continuar aprendendo e me desenvolvendo. E agora eu queria ouvir de vocês como vocês fazem para se destacar no setor de vocês, sendo uma mulher e, enfim, com todo o seu propósito e a sua resiliência. Olha, o que fez diferença na minha vida sempre, assim, foi a minha motivação. Assim, você ter que se reinventar, você tem que ter alguma coisa que está te chamando forte. Então, aconteceram várias coisas e eu entrei em alguns trabalhos no Martins que me deram a oportunidade de interagir bastante com fornecedores, de viajar bastante para participar de eventos. E nessa história eu fui conhecendo várias pessoas que me ajudaram na minha carreira. Sempre que eu participava, eu conversava com outras pessoas de outras empresas e isso facilitou muito para mim conseguir as coisas pelo conhecimento, sabe? Eu aprendia muito toda vez que tinha que participar de eventos com esse grupo, né? E isso foi muito bom para minha carreira. Então, assim, essas pequenas coisas que aconteceram, eles me motivaram, sabe, a aprender mais, a ir correr atrás, conseguir boas negociações para a empresa. E com isso, com o tempo, foi me fortalecendo, né, o meu conhecimento, me fortalecendo como profissional. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande, meu networking sempre tá me ajudando a conseguir grandes negociações. Então, assim, o que eu aprendi, faz o que você gosta, sabe? Assim, onde você tá, tem que valer a pena, você tem que ter aquilo como seu. Isso que te faz sempre estar recriando, se reinventando. Bom, em primeiro lugar, essa carreira ela foi construída, né? Ela veio gradual. Então, sair do televendas, passar pelo trade, conhecer toda a parte. Então, saí de vendas, fui para o trade e aí fui para a área comercial. Então, em todos os lugares, todas as vezes, assim como a Paula falou, eu sempre quis ser mais, aprender mais. Então, eu sempre estava olhando quem eram os caras de destaque, quem eram as pessoas, quando eu falo as pessoas que se destacavam naquela área, e eu queria
me desafiar a conhecer sempre mais, a buscar sempre o conhecimento, muita persistência, muita resiliência, igual você já falou, a gente precisa disso. A mulher, apesar do Martins a gente ser muito respeitada, a gente precisa se destacar com isso. Então, para isso, é um aprendizado contínuo. A gente não sabe tudo, a gente aprende a cada dia. A vida vai nos levando a isso. Aqui no Martins não é diferente. Passei por várias áreas. Tem uma outra coisa que eu acho que é super importante: a gente está disponível, ter capacidade de adaptação. Quando nós entramos, o Martins era um, o outro Martins é outro, e daqui 5 anos ele vai ser outro. Então, assim, o tempo inteiro a gente está se adaptando, a gente está disposto a entender o que o mercado está falando, o que o mundo está falando, quais são as diferenças. O foco no resultado é uma coisa extremamente importante. E eu acho que eu tenho isso intrínseco. Então, assim, tudo isso veio construindo. E isso vai fazendo o diferencial. Fui vendedora, eu passei pela área de qualidade, que era um desenvolvimento também, diferente do treinamento, mas é um desenvolvimento também. E eu sempre falo que amar gente, gostar de pessoas, eu acho que é o que faz a gente ser diferente dos outros, que é a forma com que a gente trata o outro. É a forma com que nós tocamos o outro. E eu sempre falo que ninguém passa pela nossa vida por acaso, né? Às vezes a gente não entende, porque nós somos muito pequenos, e às vezes até com o tempo, né, muito tempo depois, a gente vai entender certas coisas ou certas pessoas, o motivo de ter passado na nossa vida. Mas de verdade, acaso não tem, né? É o que eu acredito. Então, o que eu acho, no meu caso, assim, de ter me destacado entre vendedores, quando eu entrei no Vendas Digitais, no Televendas, né, mais ou menos na época, imagino que era mais ou menos a mesma quantidade que a época de Cláudia, eram 1.000 pessoas, né, e você entre 1.000 pessoas se destacar para uma vaga assim que muitas pessoas, era o sonho de todo mundo ir para a qualidade, aí você, nossa, mas você presta um processo assim, às vezes desacreditado de você, né, assim, tanta gente, nossa, 19 pessoas para uma vaga, e a vaga é sua, e tem propósito, né? Aquilo não é assim por acaso, eu acho que vai ser fulano, não é assim. Então eu acredito que o sorriso até na voz, sabe? A forma com que você recebe as pessoas, eu falo que até a forma com que a gente acorda, quando a gente ama aquilo que a gente faz, e a gente ama, inclusive, as pessoas que trabalham com a gente, né? O Martins tem esse encantamento. Como a Cláudia disse, é uma construção, né? Então, eu tive muita sorte de ter grandes pessoas, né, comigo nessa jornada em que eu pude me espelhar. Então, eu sempre busquei absorver o máximo possível, né, dessas pessoas. Então, sempre que eu via algum comportamento, né, alguma mudança, além do fato de ter essa resiliência, né, de saber que hoje a gente está em um cenário, amanhã a gente está em outro, a gente tem que ter realmente essa vontade de querer aprender, né, de praticar as coisas boas que a gente aprende, tanto lá fora quanto aqui dentro. E eu sempre tive comigo que esse seria o meu maior ganho aqui dentro do Martins, até para a vida mesmo, né? Então, eu consegui absorver ao longo desse período aí várias características, né, que foram construídas aqui dentro. Eu brinco que uma menina, e eu fui construindo até o meu próprio perfil, né, ao longo desses anos. Então, a parte da comunicação também sempre foi o meu forte, eu sempre utilizei isso ao meu favor, né, para que eu tenha contato com outras áreas, para que eu tivesse livre acesso, para que as pessoas me recebessem bem, para que eu tivesse boas pessoas, né, e isso trouxe também grandes amizades para minha vida inteira, até porque a gente passa mais tempo aqui dentro, né, do que na nossa própria casa. Então, esse relacionamento, né, ele faz todo sentido aqui dentro do Martins. Eu acredito que esses são, com certeza, o meu ponto forte hoje. Com muita determinação, coragem, né? Porque não é qualquer uma que vai querer. Eu não queria, mas foi a oportunidade que veio para mim. Eu agarrei, né? Eu falei, não, então eu quero, né? A única mulher lá. Então eu falei, vou agarrar essa oportunidade com coragem, determinação, responsabilidade, porque tem que ter, né? Porque não envolve só lá, tem eu lá, né? Que tem que operar, tem que prestar atenção em tudo, né? Tem os outros colaboradores que sempre estão passando, né? Agora tem outras lá que eu opero Transpar também, elas todas as vezes que vão lá para fazer entrevista, elas falam que inspira em mim,
né? Aí a gente já fica assim mais motivada, né, para mostrar para elas que todos nós somos capazes, né? Não só os homens, né, as mulheres também. Eu sempre quis buscar mais conhecimento. Então, eu observava pessoas que eram mais experientes e fui aos poucos observando o que elas faziam, qual era o diferencial delas, fui aprendendo com elas, me desenvolvendo e com o tempo me deram oportunidades de mostrar que eu era capaz de fazer. Me deram a oportunidade de mostrar as minhas habilidades e eu me desenvolvi e cresci muito rápido. Obrigada, meninas, por compartilhar um pouco de como foi o crescimento de vocês aqui na empresa. E agora a gente vai falar um pouco de como foi os desafios. Paula e Cláudia, nós sabemos que ali na década de 80 e 90, tanto a área de TI quanto a área comercial era predominantemente masculina. Como foi para vocês, ainda jovens, encontrar determinação para ocupar esses espaços? Olha, foi interessante. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de desafios, eu gosto de coisas diferentes. Então, assim, quando eu mostrava toda aquela minha alegria de estar fazendo as coisas, as pessoas acabavam me ajudando. E você apanha, não adianta. Enquanto você não é boa no que você faz, sempre vão comentar. Na época eu era novinha, bonitinha. Aí todo mundo comenta. Só uma estagiária. Todo mundo comenta. Fala, se fosse horrorosa, não tava aqui. Sabe? Mas assim, aí você vai se mostrando. E lógico, você fica se você conquistou o seu direito de ficar. Eu acho que, assim, a única coisa que eu falo, assim, por ser mulher, o que afetou foi esse lado, sabe? De muitas vezes eu ter sido muito nova, ter começado na área de infraestrutura, as pessoas falarem daquela forma que eles falavam antes, né? Isso foi há muitos anos atrás. E assim, o jeito de... Eu tenho, assim, a minha maior facilidade é envolver com as pessoas. Então, isso me ajudou durante toda a minha carreira, né? E ainda bem que deu certo. Cláudia, e você, sendo uma gerente executiva ali na parte comercial, um ambiente predominantemente masculino também, como que foi para você a determinação para ocupar esse espaço, para chegar no cargo que você está hoje, desde o início? Como a Paula falou, sempre foi um desafio. A área comercial era a grande maioria homens, a gente tinha que ser melhor, fazer mais, mas assim, sempre foi muito respeitada. Respeitada no seguinte sentido: respeito a gente conquista, a gente não impõe. Então, se eu precisava de desafios ou de ser desafiada, antes de ser desafiada, eu me desafiava. Então, eu queria sempre ser melhor e isso trazia o respeito, consequentemente. Hoje a área comercial mudou, você tem mulheres, você tem um envolvimento, foi um processo e ela vai mudar cada vez mais. Precisamos sim de buscar metas. A área comercial ela é muito, como é que você fala? Desafiadora, dinâmica, você não faz nada igual todos os dias, você tem que um aprendizado contínuo, uma superação. A gente fica com muito... quantas vidas nós impactamos? Tudo que a gente faz, ele tem um impacto direto em vendas, ele tem um impacto direto nos fornecedores. Então, assim, tudo isso traz um grau de responsabilidade, não é para a mulher, não é para o homem, é para a área comercial. Então, assim, a área comercial, eu falo que ela é apaixonante. Quem entra na área comercial, eu acho que é meio doido. A gente tem um quê de loucura, mas não sai. É uma vida muito louca, é uma vida dinâmica, uma vida que você não tem uma rotina. Exato. E aí você tem que aprender todos os dias, você tem que desafiar todos os dias. Acho que foi isso que fez o crescimento. Diferente de vocês, talvez eu nunca fiz um processo seletivo no Martins. Eu nunca fiz o segundo processo. Eu queria tanto me desafiar e aprender que eu fazia e as pessoas falam assim, vem pra cá. Eu falei, mas será que sou eu mesmo? Eu tenho essa capacidade? Se a empresa tá confiando em mim, eu tô disponível, vem pra cá, vou. Às vezes eu ia, como vocês falaram, com o coração apertado, gente,
falei, mas eu vou e eu vou fazer diferente. Então esse é o foco, é o dinamismo. Acho que nós mulheres, nós temos isso muito, né? A gente, antes de ser desafiada, a gente se desafia. Eu acho que esse é o principal. É muita força, muita resiliência, muito foco, muita capacidade, forma. A gente precisa se adaptar o tempo inteiro, a gente tem que estar aberta à mudança. Então é tudo isso que traz o nosso sucesso, que nos leva a algum lugar. Cláudia falando esse negócio de entrar na área comercial, né? Que é assim, para malucos, né? Eu uso muito uma fala assim em treinamento que eu falo, gente, trabalhar com vendas, trabalhar na área comercial é só para 3 tipos de pessoas, que é para malucos, corajosos e criativos. E a gente precisa ser isso todo momento, né, Cláudia? Todo dia a gente precisa se reinventar, porque se eu vier hoje trabalhar com a mesma mentalidade que eu vim ontem, não vai dar certo. E aí fica mais do mesmo, né? E aí eu acho que é esse ponto onde a gente se destaca, né? Voltando, né? Resgatando, né? Você destaca por quê? Vai ver que é porque eu sou um pouquinho maluca. E aí vai ver que eu sou um pouquinho criativa mais do que o outro, um pouquinho mais corajosa do que o outro, né? Que é o que Flávia falou, né? Que é de, se deu medo, vai com medo mesmo. E é engraçado, quando a gente vai com medo, parece que é aí que o negócio flui, e aí dá certo, né? Pois é, mas aí tem um outro negócio que talvez nos motive, né? É o tal a dor de dono. A gente sente dono, gente. Aquilo ali faz parte, você fala assim, eu sou dona do Martins, tem um pedacinho de mim lá em cada um daqueles tijolinhos, então isso é um diferencial. Isso para nós é super importante para a trajetória. E Suleima e Vanessa, teve algum momento marcante que trouxe uma perspectiva profissional para vocês diferente? Algum momento assim que marcou, que mudou a sua perspectiva de lidar com a Suleima profissionalmente? Teve algum? Rebeca, teve. Sim, eu tenho um dia marcado na minha cabeça assim, que eu nunca vou esquecer desse dia. Meio que é impossível a gente contar histórias, né, antigas assim, sem a gente falar da pandemia, né? Assim, foi um marco assim, né, de muito aprendizado, foram de muitas perdas também, mas assim, a gente precisa tirar algo de positivo, né, lições dessas situações. E eu tive uma conversa um dia com a minha parceira, nós somos 2 lá no treinamento, e eu falei com ela assim, no dia 23 de março, nós fomos para casa. Nós estávamos no 3º dia de treinamento de uma turma de 40 pessoas. O Vendas Digitais foi a primeira área do Martins a ir para casa. E nós fomos para casa assim, vai e depois a gente decide. O que nós não podemos fazer é ficar todos aqui, 40 pessoas em uma sala fechada. Nós não sabemos o que está acontecendo. E aí a gente foi para casa, assim, foi um dia muito difícil, assim. A sensação era que o Martins estava nos mandando embora, sabe? Assim, sai da minha casa. Mas foi assim, de um cuidado, de um zelo tão grande com a gente. E aí nós ficamos em casa por um tempo, sem saber o que ia acontecer. E aí essas pessoas que estavam em treinamento, meio que parou a atividade ali, mas a vida continuou, né? E aí teve um momento, depois de uns 3 meses mais ou menos, nós tivemos o primeiro treinamento online. E aí eu tive essa conversa com o Fran. Falei, Fran, essa atividade nossa, esse treinamento nosso, ele é muito difícil presencial. Como que nós vamos fazer isso online? E aí, aquele momento, assim, de muita incerteza, eu me questionei muito e eu duvidei muito da nossa capacidade. Para falar com vocês, assim, era um momento que eu nem sabia o que era VPN. Meu Deus, como nós vamos acessar o sistema do Martins de casa? Sim. Nossa, como que vai ser isso? E assim, muito incerto. E foi um momento de crescimento, de aprendizado de todo mundo. E aí veio o primeiro treinamento online. 40 pessoas em uma tela. E a gente muito acostumada, assim, com gente, né, com troca. Com essa energia. Nossa, e abraço para chegar, abraço para ir embora. Eu fui ali, trouxe um café para você, e aquele negócio, assim, muito caloroso, né? O Martins tem muito disso, né, de abraçar, de acolher muito. E aí, esse primeiro treinamento online. Gente, sabe um dia, assim, um treinamento, uma fala, uma situação que você faz, um material que você constrói, que você, ao final, você fala assim, ó, foi perfeito. Não ter
Para falar a verdade com vocês, eu gravei esse dia, né? A gente gravava pra gente rever, até para aprendizado mesmo depois. Eu li, reli, eu vi, revi. Eu nunca encontrei um defeito nesse vídeo. Até as perguntas das pessoas que estavam em sala eram pertinentes com o momento. Olha, eu falando com vocês, eu arrepio. Sabe assim, um dia que tava... É aquele momento que você fala assim, ó, gente, vamos. E todo mundo confia, acredita e fala, vamos. Se der certo, vai dar certo para todo mundo. E não tem nem a imaginação de dar errado. Tinha que dar certo. Né? E deu muito certo. E sabe aquele dia, assim, pra mim, enquanto profissional, eu tomei o meu lugar de fato e falei, eu sou boa. Eu sou boa no que eu faço. Uhum. E eu fui com medo, deu muito medo, eu fui com medo e deu muito certo. Então, isso me fortaleceu tanto, gente, enquanto profissional, que é aquele negócio, assim, de você tomar propriedade do seu lugar e falar, eu nasci para fazer isso. Exatamente. Foi esse dia, o primeiro dia de treinamento online. É que muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, né? Aquilo ali, olhar, nós somos muito relacional. Então, assim, o estar com a pessoa, o abraçar a pessoa, isso me... A hora que eu sou provocada, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho a capacidade. Isso mostrou a sua capacidade de adaptação. Então, assim, a pandemia foi um marco super difícil para todo mundo. Eu trabalhei todos os dias na pandemia, mas não tinha ninguém aqui. Tinha a diretoria que estava lá e eu isolada. Então, assim, foi realmente um processo muito difícil. Fazer reunião com o fornecedor, que as reuniões a gente olhava no olho, você tinha que olhar numa câmera e ficar ali, aí era uma atrás da outra, a gente fazia 10 reuniões num dia, assim, sequenciais. Então, mas assim, eu estava aqui no Martins, era mais simples. Imagino quem esteve em casa, né? Você não tem esse contato. E com todos os desafios de casa, né? Família toda dentro de casa, as crianças, a gente tem que se reunir lá com fornecedores, com indústrias, né? O horário, né, gente? Parece que o dia virou... As horas ficaram, assim, extremamente extensas, né? E até mesmo conviver com o tédio que era, né? De ficar dentro de casa o tempo todo. Então, foi um desafio surreal mesmo para todo mundo. Vanessa, tem algum momento marcante que mudou a sua perspectiva profissional aqui no Martins? Teve um desafio que foi o mais difícil para mim. Concordo com o que ela diz. Aconteceu também a mesma coisa comigo na época da pandemia. Foi a parte mais difícil para mim. Eu estava de licença maternidade e foi quando começou a pandemia. Estava prestes a voltar para o trabalho, estava quase terminando a licença e então todo mundo começou a trabalhar remoto. Fiquei desesperada, com muito medo, não sabia como que eu ia conseguir dar conta de trabalhar com uma criança pequena em casa. Eu perguntei para outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu, perguntava como que elas conseguiam fazer, será que eu, mesmo sendo surda, iria conseguir? Eu achei que ia ser impossível. Mas com o tempo eu fui aprendendo, me adaptei e fui acostumando. Criei estratégias para conseguir trabalhar em casa. Também tive que aprender como trabalhar dentro de casa, aprender a usar as ferramentas. E isso foi muito bom porque me fez crescer. Foi bom para mim. Eu tenho a experiência de trabalhar presencialmente e de forma remota. Isso foi um crescimento para mim. Outra coisa que foi um desafio para mim, muitas pessoas mudaram na minha área, né? Algumas saíram, algumas mudaram de área, mudaram os gestores. Então, foram muitas mudanças. E eu tive que acompanhar, eu tive que aprender a me adaptar a essas novas mudanças. Foi um desafio para mim. Que bom. A vida, ela é muito imprevisível e muitas vezes a gente precisa equilibrar os desafios pessoais com os desafios profissionais também. Lalesca, como é para você equilibrar os desafios da vida pessoal com os desafios da vida profissional? Eu acho que nós, enquanto mulheres, né, equilibrar essas duas vertentes, né?
o pessoal com o profissional, ele é um desafio maior do que para os homens. O primeiro desafio que eu tive aqui dentro, além dos outros, né, da estruturação da minha pessoa, do meu profissional, foi a maternidade. Então, eu em 2023, eu fui mãe pela primeira vez, e a gente vive, né, aquela emoção, né, de ter o primeiro filho, muito desejado. Não foi planejado, mas aconteceu, e hoje, olhando tudo que eu passei até aqui, fez muito sentido, né, mais uma vez, o propósito do tempo de cada coisa. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, né, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. A gente sabe que não é fácil, é um puerpério, a mulher passa por várias mudanças, fisicamente, psicologicamente, né. Eu brinco que antes o meu filho era exclusivamente o Martins, então eu chegava aqui, meu esposo trabalhava até tarde, então eu saía tarde, né, isso era um prazer para mim. Eu conseguia fazer tudo que eu precisava fazer dentro do dia, saía com o meu trabalho concluído, e depois que eu virei mãe, eu precisei principalmente gerir, né, esse tempo, que não era mais exclusivo do Martins, e que eu tinha ali um bebê que dependia de mim. Então, durante a minha licença maternidade, eu passei o tempo todo refletindo como seria essa volta, né? E graças a Deus eu fui muito bem recebida. Eu estava numa equipe maravilhosa que me prestou todo o suporte ali, né, nesse retorno, me integrou novamente, porque a gente, por um momento, a gente vive a maternidade em si, única e exclusivamente, né? Você fica ali por conta da criança, do bebê, durante 5 meses. É algo muito próximo, muito vivo. Então você precisa entender quem que é a Lalesca a partir daquele momento, né? Então, graças a Deus, eu tive um bom retorno. E aí, consequentemente, logo após esse retorno, eu descobri o câncer, né? Então, em maio do ano passado, eu fiz alguns exames de rotina, apesar da pouca idade, né? Eu tinha 30 anos na época, eu notei alguns nódulos após a amamentação, e desde então eu imaginava que aquilo seria o próprio leite da amamentação, e procurei minha médica no intuito de tomar algum remédio para parar aquela produção de leite, porque meu filho já tinha deixado de amamentar. E aí veio o baque, né, da notícia de você descobrir um câncer de mama com 30 anos, um câncer agressivo, positivo ao hormônio, né? É algo que para nós mulheres é tão forte, né? Sim. Então, assim, naquele momento, mais uma vez, eu pensei inúmeras vezes se eu ia conseguir, né? Se eu ia dar conta de tudo, de ser mãe, de uma criança que estava em pleno crescimento, né, que estava passando pela fase da curiosidade, né, de andar, de trocar ali as primeiras palavrinhas. Então, além disso, eu estava num crescimento profissional aqui dentro do Martins Marketplace, crescendo exponencialmente, né, com uma proposta de futuro muito consolidada, muito robusta, e que dependia de certa forma da minha entrega também, né, e consequentemente do que eu provavelmente teria que passar. A gente sabe que o processo de quimioterapia, né, ele não é fácil, então ter que equilibrar tudo isso foi, sem sombra de dúvidas, né, o meu maior desafio até hoje. E quando eu comecei a minha quimioterapia, inicialmente, quando eu descobri, né, na verdade, essa doença, a primeira coisa que eu falei para os meus colegas de trabalho, para o meu líder, né, é que eu não queria ser tratada com indiferença por causa dessa situação. Que bom que eu descobri cedo, né? Que bom que tem inúmeros tratamentos hoje, que essa parte, a medicina está muito avançada. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, e eu sabia que aquilo que eu estava passando era algo que eu deveria passar para literalmente aprender algo e mudar, né? Então, eu entendi que aquele cenário era um cenário para que eu saísse da zona de conforto, para que eu entendesse quem eu era, até onde eu poderia chegar, né, e o quão forte eu seria. Então, eu pedi para os meus colegas não me tratarem com diferença, para eu continuar com a mesma tratativa, e eu decidi
que eu não ia parar de trabalhar, eu não ia afastar. Isso foi uma questão até que é imposta, né, pelos médicos, enfim, para que o tratamento fosse mais fácil, né, mais tranquilo, que eu descansasse em casa, porque seriam dias muito difíceis, e eu optei por não. Eu lembro de falar para minha médica, se essa for uma condição, a nossa conversa acabou, porque ficar sem trabalhar para mim não é uma condição. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Graças a Deus eu já concluí a quimioterapia, meus exames já foram 100% satisfatórios, eu estou livre do tumor. É claro que a batalha ainda não está 100% ganha, porque ainda vem cirurgia, radioterapia, é um tratamento extenso, provavelmente aí mais próximo durante 5 anos e aí o resto da vida, por ser uma síndrome genética. E o fato de ter trabalhado me fez me sentir ativa, me sentir útil, né? Me sentir viva, acima de tudo. É claro que nos dias de químio eu ficava muito debilitada e isso foi muito bem tratado com o meu time, mais uma vez, né? As pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Eu agradeço imensamente por ter passado por isso nesse momento, né? Com a gestão que eu tenho hoje, que é assim, eu sou suspeita para falar do meu gestor, ele como homem, né? Foi o primeiro gestor aqui dentro do Martins a ter uma equipe 99% feita de mulheres, né? Desde a minha maternidade, ele sempre me acolheu de uma forma extremamente solidária e com o tratamento não foi diferente. Então ele me possibilitou o home office, que aí é causa, né, consequência da pandemia, e provavelmente se a gente não tivesse passado por aquilo naquele momento, né, isso não seria possível hoje, né? A gente não tinha se adaptado a esse nível. Então, graças a Deus, a gente tinha a opção do home office. Meu trabalho é muito comercial, depende muito desse relacionamento pessoal, mas a gente conseguiu se adaptar. Então, nesses dias em que eu ficava mais debilitada, ele me proporcionou essa opção de ficar em casa, né, mais tranquila, e ele sempre me deu muita liberdade de falar: o dia que você não estiver bem, não trabalhe, e isso nunca aconteceu, graças a Deus. Eu tenho fotos e aí nos meus relatos de tudo que eu venho passando, eu compartilho o momento que eu estava tomando a quimioterapia, porque eu passava o dia todo, né, lá na Oncoclínicas, e trabalhando, né, notebook na frente, o fone do lado, o telefone tocando a todo momento, e as meninas da Oncoclínicas falavam: Lalesca, respira, quieto um minutinho. Eu falo: gente, se eu parar e se eu respirar, eu morro, né, essa não sou eu me sentia bem. Isso com certeza fez com que o meu processo fosse muito mais fácil, né, muito mais tranquilo do que eu imaginava que ele seria. A força e o apoio da minha família é extraordinária. Eu tenho uma super rede de apoio em casa, né, uma família presente, unida, que me acolheu muito, né, nesse período, mas em contrapartida eu tenho grandes pessoas, grandes aliados aqui dentro do Martins também, que facilitaram, né, que um momento de consulta, um momento de exame, meus pares lá do Marketplace cuidavam das minhas contas, né, falavam com as indústrias que eu faço a gestão hoje, as pessoas com que eu criei amizade, né, de outros setores, né, e me deram muita força. Sempre que me viam no corredor, né, trazia esse momento de confiança, de Lalesca, vai dar certo, você é uma pessoa enérgica, isso é só uma fase. E a cada troca que eu tinha, né, aqui dentro da empresa, eu me sentia ainda mais fortalecida. Nesse mesmo momento em que eu estava passando por tudo isso, eu e trabalhando, né, enfim, fazendo as sessões de químio, a gente atingiu grandes recordes dentro da nossa estrutura e que, mais uma vez, né, mostraram que eu estava no caminho certo, né, que eu tinha feito a minha escolha e que essa escolha foi algo que realmente fez diferença, não só no meu tratamento, mais uma vez no meu desenvolvimento pessoal, profissional, né, mas também para a minha operação em si, né, para a minha estrutura em si, né, para o meu time. E isso foi, assim, muito gratificante. Então, o sentimento que eu tenho com a empresa e com todas as pessoas que me cercam aqui dentro é de gratidão por tudo, né? Por não ter me tratado diferente nesse momento, por não ter tido essa indiferença, né?
por eu não ter me colocado nesse lugar de vítima, né? Eu entendo que para cada pessoa o tratamento ele acontece de uma forma, a notícia ela é recebida de uma forma, mas eu entendia e eu me permitia sofrer nos momentos de sofrimento, mas eu não ficava naquele lugar. Aquele lugar não me pertencia. Aquele veredito, ele não era a minha sentença de morte. Então, a todo e qualquer momento eu buscava lidar com tudo isso de uma forma que me trouxesse esse prazer de estar passando bons momentos, né, no lado profissional, ao mesmo tempo de estar sofrendo bastante na vida pessoal. Então isso faz com que a gente perceba, né, mais uma vez, que tudo na vida da gente tem um propósito, né, e que hoje talvez a gente não entenda esse propósito, mas futuramente, com certeza, a gente vai saber por que tudo aconteceu. E o calor humano, a empatia da equipe foi o que fez você conseguir equilibrar, né, a vida pessoal com a vida profissional. Você, com certeza. Eu vejo que tudo que as pessoas te entregou nesse momento é o que você já entregava para ela antes. Porque assim, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito carinhosa, muito enérgica, transmite uma energia muito boa, todo mundo que tá perto da Lalê, você consegue perceber isso. Então, foi só uma forma delas te darem de volta o que você já entregou nesse período todo de caminhada aqui no Martins. Com certeza, sim, Rebeca, eu sou muito grata a Deus, né, por ter me dado esse dom. Eu acho que é um dom, né, quando a gente consegue literalmente fazer o dia de alguém melhor. E eu sempre busquei ser essa pessoa, né? Se você tem um momento com uma pessoa que você não vê há dias, né? Com uma pessoa que você fala muitas das vezes pelo Teams, né? Se você tem ali que seja 10 segundos do dia dela, que você leve uma mensagem boa para ela, que você mostre que a vida ela tá acontecendo ali naquele momento e que você tem que tirar o melhor disso. Então, sem sombra de dúvidas, né, eu quis manter essa minha energia, né, eu quis manter esse meu propósito de ser luz na vida das pessoas, de estar sempre animada, sempre de alto astral, né, sempre trazendo uma brincadeira, uma piada, algo que fizesse alguém que estivesse próximo a mim rir, né, nesse momento. Acho que esse fato de poder fazer alguém rir, principalmente no momento difícil, é algo que eu estimo muito e um ponto muito positivo que eu carrego. Então, mesmo com tudo que eu estava passando, eu sempre quis estar assim e ter isso de volta, né, das pessoas. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela não gosta muito de abraços e nessa época ela me abraçava o tempo todo. E aí eu falava, gente, né, pode ter sim aquela questão do medo da perda, né, mas a gente percebe o quanto as pessoas saem da zona de conforto também para poder te levantar, né, te dar uma boa palavra ali naquele momento, uma palavra de força, uma palavra de acolhimento. Então isso foi, assim, com certeza maravilhoso. Eu sou muito grata a isso. Genuinamente, né, as pessoas de bom coração, elas não fazem nada para as pessoas esperando algo em troca. Com certeza. É genuíno isso, né? Assim, você é do bem de graça, né? Você contagia as pessoas positivamente de graça. Só que tem assim um pequeno, gigante detalhe. É que o bem, ele sabe o caminho de volta. Com certeza. Então eu acredito que isso é que faz, né? Assim, total diferença desse retorno, né? Porque a vida inteira você fez, né? Não esperando. Exato. Mas quando você precisou, ele estava lá na sua porta. Obrigada, Lalessa, por dividir com a gente. Flávia, conta pra gente como que é pra você. Não foi fácil, não. Não é fácil, porque eu tenho 2 filhos, né? É só eu e eles, né? Deus, primeiramente, eu e eles, né? Eu sou homem e mulher dentro de casa, tudo tem que ser eu. Pai e mãe. Pai e mãe, eu que sou. E sou avó de 2 netinhos já também. Mas teve uma época que, quando eu entrei no Martins, aí meu filho deu uma depressão profunda. Tentou suicídio 3 vezes, ficou sumido. Tinha dia que ele surtava, quebrava os trem dentro de casa. Eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que colocar remédio para ele no suco, para ele dormir, para me poder ir trabalhar.
Mas eu tinha que trabalhar, né? Porque é eu, né, que tinha que manter, né? Provedora de tudo. E assim, tinha dia que na hora do meu horário de janta, eu ligava o telefone para ver como que ele estava lá, perguntava meu outro como que ele estava lá. E aí teve um dia que ele tinha sumido, eu tive que pedir meu líder para me ir embora o mais rápido possível, porque ele tinha sumido, eu tinha que procurar ele, né? Ficou sumido. Foi um tempo assim muito difícil, ele não trabalhava, né? Mas agora, graças a Deus, ele tá bem, começou a trabalhar. E assim, eu não demonstrava para eles lá dentro da empresa que eu tava passando. Poucas pessoas lá sabem o que eu passei com o meu filho, né? Que eu tô superando, ele também superando, né? Passou, mas assim, foi difícil, mas graças a Deus nós estamos superando. Ele tá trabalhando, né, agora, que igual ele falou, mas assim, eu gosto de ser alegre, eu não gosto de mostrar para as pessoas que eu tô passando, sabe? Eu quero ficar bem, todo mundo pensa assim, ela tá bem, então nós todos também estamos bem, né? Assim, eu quero ficar bem, mostrar para todos que estou bem também, mas assim, tem hora que a gente dá um baque, né? A gente é ser humano. Você querer ser forte o tempo inteiro, né? Não consegue, né? Mas tá indo, vai dar certo, já deu certo, né? Tive apoio lá do meu líder lá, que me ajudava, se eu precisar de qualquer coisa, tinha que levar no médico, eles me liberavam, eu ia, sabe? O apoio foi muito bom mesmo. Como que é a inspiração que você tem pela sua mãe e como ela te ajuda a enfrentar esses desafios? Minha mãe é uma fortaleza, né? Ela não tá aqui perto de mim, ela mora em Monte Carmelo, que eu sou de Monte Carmelo, né? E todo dia eu ligo para ela, a hora que eu vou pegar o ônibus para me trabalhar, falo com ela, pergunto como que tá, mas assim, igualzinho meu pai, quando ele era bem novo, nós era todos pequenos, né? Aí ele adoeceu e não tinha que parar de trabalhar para ele cuidar. Só que ele não parou de trabalhar para ele cuidar, porque nós era pequeno, né? E ele não queria deixar nós passar necessidade de nada. E aí eu tenho a inspiração assim, porque ele fez isso por nós, eu tô fazendo isso pelos meus filhos, sabe? Eu tenho essa inspiração com minha mãe, que é uma fortaleza, forte também, porque eu sou forte, eu sou guerreira, sabe? Porque não foi... Você aprendeu isso com a sua mãe? Foi com a minha mãe, Tem a simplicidade do meu pai e a fortaleza que é minha mãe, sabe? E a sua mãe segue sendo ali sua inspiração? Sempre. Tudo que acontece, mãe, ligo pra ela, falando com ela. Meus irmãos também. Tem. E a comida também. História de Flávia, assim, a gente faz uma ligação assim de duas coisas, né? De dois sentimentos, que é inspiração e exemplo. Que é muito forte. Falando um pouco de maternidade, eu queria ouvir daquelas que são mães, como que foi o período de licença maternidade, lidar com a gravidez aqui na empresa e como que foi se descobrir fora dessa atmosfera de maternidade, que no primeiro ano do bebê você fica ali imerso nisso, né? É só bebê, eu, mãe e tal. E aí quando a gente volta de licença maternidade, a gente tem esse desafio de se reencontrar novamente fora dessa atmosfera de mãe. Sim. Então, começando aqui pela Paula, queria entender como que foi para você se descobrir fora da maternidade. Como foi esse desafio? Quando eu tive a minha primeira filha, eu tenho 3 filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, eu já tinha 7 anos de Martins. Então, assim, foi engraçado. Foi diferente ficar em casa. Foi como se fosse uma férias premium. A melhor coisa na minha vida foi eu ter tido filho. Era sonho desde sempre, sabe? E eu curti bastante. Aí, quando eu voltava, é muito engraçado, porque na área de tecnologia, você ficar 5 meses fora, não vem com aquela história, você tem que se atualizar enquanto está em casa, você tem que... Não dá tempo. Você em casa. Então, eu sofria pra caramba na volta, sabe? Assim, quando eu voltei da Fernanda, eu tive ela em 96, a internet tinha bombado.
Gente, parecia que eu tinha saído há 10 anos atrás e tinha voltado. Sei Sabe demais. como tudo tinha mudado. Aí depois eu tive as duas últimas, foi 1 ano e pouco de diferença entre elas. Então assim, eu perdi muito tempo. Você sente isso, né, profissionalmente. Eu fiquei 10 meses fora, um prazo de 2 anos. Então isso te atrasa um pouco profissional. Não tem como ser diferente. Mas assim, o que a empresa sempre fez por mim, sabe? De segurar a onda, de dar esse meu tempo. Aquela coisa quando você volta, assim, a primeira semana que você volta, você tá voando, sabe? Aí todo mundo fica, Paula, te cobrando, as coisas precisam andar, né? Sua cabeça tá no neném. Aí, 1 semana depois, você já tá naquele ritmo, depois de 1 mês, parece que você nem sabe licença. É incrível isso. Graças a Deus, eu também sempre tive uma família forte, assim, né, que me apoiou. Deus me abençoou muito com pessoas que eu contratei para ficar em casa e deu tudo certo. E passando o tempo, as meninas começam a crescer e você já entra naquele ritmo de novo, profissional. Assim, muito orgulho das minhas filhas, sabe? Sempre admiraram, sempre me deram força. Isso conta muito, sabe? E a vida caminhou muito bem. Que bom. Que bom pra você. Bom, primeiro eu fui a primeira grávida do Televendas, né? Então, que era licença maternidade, que era nada. Então, se eu saí de licença maternidade, eu tenho um filho de 30, 31, uma filha de 20 e um filho de 14, cada um numa etapa. Então, meu primeiro filho, eu fiquei de licença maternidade, mas continuei fazendo faculdade, aquela loucura, levava o menino para cima, para baixo, estágio que eu precisava de recuperar o tempo. Então, assim, passou muito rápido. E depois, interessante, que depois de todos os meus retornos, eu fui promovida. Eu chegava e falei assim, o que vai acontecer, onde eu vou estar? Não, você vem para cá. Eu vou para lá. Mas no meu segundo filho, que foi da Ana Laura, foi diferente, porque eu já estava na área comercial e os meus meninos sempre foram muito calmos. Eles dormiam, eu tinha que, para amamentar, eu tinha que acordar, dar banho, fazer alguma coisa para eles acordarem. Então, se eles dormiam, eu ia falar assim, o que eu vou fazer? Vou ligar para as meninas do Martins, eu quero entender o que está acontecendo, o que estão... Quais são as atribuições que eu estou perdendo? Então, eu tinha um contato direto com elas. Ela falou assim, para de ligar, está tudo bem, está tranquilo. Vai viver. Falei, então vem me ver. Falei, para falar do Martins? Não, a gente vai conversar. Não, mas se for falar do Martins, não está falando assim. Foi bem diferente. E do pequeno também. Então, assim, eu tive 3 gravidezes. Eu acho que eu estou precisando ter a quarta, né? Mas foi um período bem interessante, sempre envolvido, sempre me atualizando com o que está aqui, diferente, né? Cada maternidade eu vejo, eu tenho uma neta, né? Eu vejo como ela consumia o tempo da minha nora. Os meus não, eu queria ter os meninos mais agitados, mas eram sempre muito tranquilos. Acho que é propósito, tá? Não dá aquilo. Eu precisava de ficar tranquilo em casa. Eu lembro da filha dela, pra mim, essa menina tinha 10 anos, ela falando que tem 20, meu Deus. Às vezes eu ficava lá de fora esperando minha turma voltar para Araguari. E o marido dela chegava com a menininha. E com um filho de uns 10 na época, né? Gente, ele ficava lá numa paz, esperando elas, assim, quase 1 hora tinha dia. Era 1 hora. Aí eu, nessa época, eu passei a ser conhecida como a mãe da Moreninha. Eu não participei de minha identidade. Eu falei assim, você que é a mãe da Moreninha? Eu falei, sou eu. Então, assim, são fases, né? A gente vai... E eles são, sim, eles são apaixonados. Direto eu tinha que trazê-los aqui para dar uma volta, porque ficava aqui na porta. Então, qual é esse sonho de ver onde a mãe trabalha, o que ela faz, sabe? Então, isso marca muito. E é interessante porque, o meu exemplo, quando eu saí de licença maternidade, quando eu saí do Martins, eu era uma grávida, né, que tinha muitas expectativas, meu Deus, como que vai ser a maternidade? E aí, quando eu voltei outra mulher, totalmente diferente, porque a maternidade, ela muda a gente.
E aí foram 5 meses totalmente off, graças a Deus, focadíssima na Maitê. Mas aí quando eu voltei, eu comecei a olhar para a Rebeca de novo, para quem eu era sem a minha neném. Eu sempre amei muito o que eu faço, amo trabalhar com marketing. E aí eu falo para minha gerente, eu falo, graças a Deus que eu voltei de licença maternidade, porque eu voltei a ter um olhar só para mim. E eu tinha o olhar para Maitê, eu era mãe, mas por um período a gente deixa de olhar pra gente como mulher, porque a gente tá olhando só pro neném. A Suleima é uma mulher que escolheu não ter filhos. Conta pra gente como que foi esse processo, essa decisão mesmo, porque tem uma cobrança externa, às vezes, filho você tem, né? Porque lá no Vendas Digitais você deve ter um monte de Mas conta pra gente como foi essa pressão externa, como que isso refletiu na sua vida profissional, o fato de você ter tomado essa decisão. Assim, então, a tomada de decisão, Rebeca, ela é fácil, assim, porque sempre foi uma coisa, assim, a decisão foi, assim, muito forte desde o início, assim, eu nunca me imaginei mãe, então já era decidido, né, eu cresci, assim, e ainda mais eu vim de outra cidade, vim para estudar, cheguei aqui, casei, e aí não tinha ninguém, né, e aí eu fortaleceu, eu vou ter filho, quem vai criar meus filhos vai ser minha sogra. Né? Então, é uma coisa que eu nunca quis. Por quê? Tem uma coisa que eu tenho muito em mim, que é liberdade e independência. Então, eu nunca quis isso pra mim. Eu amo crianças. Vou contar pra vocês que eu tenho um irmão que tem 10. Meu Deus. E eu amo meus sobrinhos, assim. Eu falo que eu venci na vida porque meus sobrinhos me amam, porque eu sou a tia desfalada, né? Eu sou a tia doida. E quando eu chego na cidade, os meninos, tia, você já ia? Tia, você tá? Tia, dormia aí hoje? Então, eu amo crianças, mas eu não amo a maternidade. Porque eu nunca gostei, eu nunca quis nada que me prende, nada rotina. Chegou em casa, tem que fazer janta, tarefa, amanhã levar pra escola. Então eu não gosto dessa coisa. E aí muitas pessoas me questionam e falam, mas mulher que não tem filho nunca vai conhecer o amor de verdade, o amor verdadeiro. Eu já tenho a resposta na ponta da língua, porque é o que eu penso. Aquilo que a gente nunca experimentou não nos faz mal. Exato. Né? E eu tenho muito isso, mas é pensamento meu. Né? E eu sempre falo assim, que no trabalho nunca refletiu nada negativamente, muito pelo contrário. Eu sempre consegui catalisar minhas energias. Eu fiz alguns cursos superiores, que não é que quem tem filho na maternidade não possa fazer, mas eu acredito que seja mais difícil, né? Então eu tive mais tempo, pra mim é mais leve. Até o meu relacionamento é mais leve, eu tenho 22 anos de casada e sem filhos, então é muito mais leve. Sim. Né? O desgaste é diferente, né? Mas eu falo que o maior desafio dessa escolha é com a cobrança externa. Sim. Exatamente. Aquele famoso modelo da família tradicional, alegre, feliz brasileiro. Aquilo que é imposto culturalmente. Pela sociedade. E aí, o peso que a gente carrega é assim, que quando a pessoa fala, na verdade eles nem perguntam, você tem filho? Não, já quantos você tem? E quando você fala, não, eu escolhi não ter, eu não tenho. Aí, alguns, né, já falam, nossa, é você que tem problema ou seu marido? Então, sempre atribui essa escolha a um problema. Né? Sim. Nossa, você não pode ter? Não, eu com 40 anos, eu falo, nossa, eu com 40 anos eu morro de medo de engravidar. Até hoje eu tenho medo, sou casada há 22. Tem 54. Morro de medo de engravidar. E será que a vasectomia deu certo? Né? E, às vezes, né, passava aqueles apertos, né, e falava, se eu tiver grávida, eu vou te matar. E assim, a cobrança externa é que, assim, você nasce, cresce, estuda, casa e tem filho. Né? Antigamente, ainda a frustração era maior, porque o filho tinha que ter um homem, né? Que era pra... Né? Exato. É verdade. E aí, imagine só, né, Paula com 3 meninas, se fosse antigamente, nossa. Não, a pergunta é sempre, você estava tentando um menino? Verdade. E esse negócio, pensa, gente, eu fico pensando hoje a liberdade que a gente tem, a força que nós mulheres temos de poder escolher isso, né? Quando eu fui casar, e foi um acordo, eu falei com ele, olha, a minha decisão é de não ter filhos. E ele, apaixonado por criança, falou comigo assim, eu te convenço.
Mas era uma decisão tão forte, assim, que com o passar do tempo, eu acho que ele vendo, assim, como era o meu estilo de vida, ele abraçou essa ideia e, na verdade, ele nunca tentou me convencer, né? Então, assim, a maior cobrança é das pessoas que não entendem que nós temos esse direito de escolha, né? E não é que, eu escolhi não ter filho, eu não gosto de criança, não é isso, eu amo crianças. É sobre você, né? É sobre mim, é sobre não amar a rotina da maternidade. Mas você nunca experimentou, então você não sabe. Mas eu sempre tive esse olhar curioso com a maternidade ao meu redor. Sim. Então, isso e até a minha decisão de vir embora para cá para estudar, né? Eu saí da roça, gente, para cá, uma cidade pequena. Vir para uma cidade gigante como Uberlândia, cheguei aqui maravilhada com o tamanho da cidade. E eu nunca me vi mãe. E eu acho que ao longo dos anos a gente veio conquistando esse poder de poder ter essa opção e de falar sobre isso. Eu lembro que na minha maternidade, durante toda a gestação, eu senti muito essa questão da liberdade, né, da autonomia, né? Primeiro que eu não poder, no final da gravidez eu já não podia mais dirigir, e isso era uma coisa vital para mim, a parte de querer ir aonde eu quero, no momento que eu quero, na hora que eu quero, né? A preocupação com todos à sua volta, onde você tá, o que você tá fazendo, mas você não tá fazendo isso, mas você deveria estar comendo isso, mas então eu acho que as pessoas elas não entendem, elas estão num caminho de entender, mas não 100% delas, né, tem essa noção de que essa escolha é nossa enquanto mulher, né, porque para a mulher isso é muito mais vivo, né, do que para o homem, né? Eu brinco, falo muito isso, que na próxima vida eu quero vir pai, né, porque a vida do pai ela é tranquila. O Rafael, por exemplo, ele ia lá, pegava o Leonardo, né, nos momentos em que eu precisava, me ajudou muito, né? Mas à noite quem acordava, né, o peito que doía, o corpo que mudou, né, a vida que mudou literalmente foi a minha, né? E aí mais uma vez, né, o que é o poder da mãe, o que é o poder da família nisso? A minha mãe, ela foi uma pessoa que abdicou da vida dela, então assim como a sua, né, como a da Paula, eles moram em outra cidade, então ela abdicou da vida dela naquele momento para poder ajudar a filha que estava passando por um turbilhão de sentimentos, porque literalmente escolher ser mãe não é fácil, né? Então, como a Rebeca disse, por um bom tempo eu era a mãe do Leonardo. Eu deixei de ser a Lalesca, né? E isso para mim era muito, muito difícil, porque por muito tempo na minha vida eu fui independente. Eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar mais cedo do que o normal. Eu saí de casa, eu brinco que eu custei fazer 18 anos para poder sair de casa. Meu pai ficou 2 meses sem conversar comigo. Isso porque eu vim para trabalhar, para estudar, que na época já era... E olha que assim, em vista de antigamente, eu já estava numa era diferente, né? Mas o que era esperado da minha família? Para que eu saísse de casa, eu tinha que casar, né? E quando eu casasse, eu já tinha que providenciar os filhos. Então, eu e meu esposo, a gente tem mais de 18 anos juntos, a gente praticamente cresceu juntos, eu brinco que eu tenho mais tempo com ele do que sozinha, então todo mundo esperava muito isso de nós, né, cobrava muito, e a cobrança por um tempo ela começava, engraçado, né, na adolescência era, você não pode engravidar, você não pode engravidar, você não pode engravidar, casei, você tem que engravidar, você tem que engravidar, então a cobrança para nós mulheres, ela é diferente, né, o que a sociedade espera de nós é algo que muitas das vezes não é o que a gente quer para si mesmo, né, então... que bom que hoje a gente pode conversar sobre isso, né? Que bom que hoje você pode chegar e falar, eu optei por não ter filhos, né? E que isso não nos faz menos mulher também. Exatamente. E que cada vez mais as pessoas possam entender que essa é uma decisão individual, né? Eu comigo mesmo naquele momento, para que eu possa saber o que eu quero para minha vida, né? E até porque quem vai sofrer as consequências é a gente. E às vezes a consequência ela é muito boa também. Exatamente. É uma consequência muito boa, não vou negar. Flávia, conta pra gente como foi pra você, mãe de 2 filhos, duas licenças maternidade, como que foi voltar a trabalhar depois desse período em casa, cuidando deles?
Então, eu era faxineira, não tinha licença maternidade, né? E eu trabalhava era por conta própria mesmo, né? Assim, tinha vez que ia numa casa, dia na outra, né? Era desse jeito, né? Mas não é nada fácil também, né? Para ninguém, né? Porque eu tinha que parar de trabalhar, porque eu tinha que ficar em casa e quem que ia manter, né? Aí eu morava era com minha mãe e com meu irmão. Aí eu conciliava. Aí depois fui morar com o pai dos meus filhos, mas não deu certo. Para ver se tinha um suporte, né? Para ajudar, né? Mas nunca que teve. Mas não foi fácil também, não. Mas a gente... E aí você teve que se desdobrar. Aí depois eu estava tudo grandinho, o Fernando, meu mais novo, já estava grandinho. Eu levava ele para trabalhar. Tinha hora lá que estava trabalhando, balançava o carrinho com o pé, sabe? Não é fácil, mas venceu, graças a Deus, né? Mas tá bom. Isso só mostra a força que a mulher tem de verdade. A gente consegue trabalhar, conciliar com o filho. Vanessa, como que foi para você? Recentemente você voltou de licença maternidade, agora de seu segundo filho. Como que foi para você atualmente essa segunda maternidade? Ela foi diferente da primeira? O desafio foi o mesmo? Como que foi? Conta pra gente. Para mim foi diferente, sim, as duas licenças. Em 2018 foi quando eu tive minha primeira filha. Estava grávida dela, já trabalhava aqui no Martins e também estudava faculdade. Não foi fácil. E quando eu estava de licença, foi quando começou a pandemia. E aí então ela nasceu e eu já estava em casa, afastada. Então, quando eu ia voltar a trabalhar, foi mais ou menos em abril. Fiquei um pouco desesperada, perdida. Fiquei pensando, né, junto com tudo aquilo que eu já expliquei, que era difícil, eu tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar da minha filha, tinha que fazer a faculdade e tinha que trabalhar. E eu fiz tudo sozinha. Meu marido trabalhava fora. Na época da pandemia, ele não ficou remoto, ele continuou trabalhando fora. Foi extremamente difícil. Eu quis desistir da faculdade, quis desistir do emprego, mas a minha família me acolheu, incentivou a não desistir e a faculdade faltava um ano ainda para eu terminar. Eu tive que me esforçar muito. Tirei força de onde não tinha para cuidar da minha filha, fazer a faculdade, cuidar da casa. Às vezes eu estava balançando ela no carrinho com o pé, igual a Flávia falou, e no computador trabalhando. E além disso, eu tinha que ficar com ela perto de mim o tempo todo. Por eu ser surda, eu não podia deixar ela no quarto e trabalhar na sala, porque eu não ia escutar ela chorando. Então isso era muito difícil. Às vezes eu deixava ela dormindo à noite e ia estudar de madrugada, enquanto ela estava dormindo. Fazia as atividades da faculdade, no fim de semana. E finalmente eu formei. Sangue, suor e lágrimas. E eu ainda estava no formato remoto aqui na empresa. Consegui vencer essa fase. Agora, na segunda maternidade, ainda estava todo mundo remoto e eu senti que foi mais tranquilo, né? Bem, enquanto eu estava de licença, o pessoal voltou presencial. E aí eu fiquei sabendo que todo mundo ia voltar presencialmente e eu fiquei desesperada de novo. Eu ia ter que me adaptar novamente, porque eu já estava acostumada a cuidar da minha filha e trabalhar em casa. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu fiquei com medo. Fiquei pensando se eu ia dar conta de conciliar isso com a minha filha pequena, deixar ela sozinha em casa e trabalhar de forma presencial. Mas estou adaptando, estou acostumando e está dando certo. Todas essas histórias mostram para nós o quanto existe uma força, uma resiliência muito grande e que é isso que mantém essas mulheres de pé hoje em dia. Para finalizar, eu gostaria muito que vocês deixassem um conselho. Paula, eu queria muito que você deixasse um conselho para aquelas mulheres que são mais tímidas, que às vezes têm uma certa dificuldade em fazer um networking, tem ali uma certa barreira em adquirir mais conhecimento. Acho que você tem um local de fala para falar sobre isso. Eu gostaria que você deixasse um conselho para elas. Olha, uma vez eu ouvi uma entrevista que uma pessoa falando que cada um que nasce é responsável por um ser humano, que é você mesmo. Gente, foi a coisa assim mais
certa que eu já ouvi. O que acontece? Tudo vai dar certo ao seu redor se você se cuidar bem. Então, assim, você vem no mundo, você tem um objetivo. Claro que eu posso ter escolhido ser mãe, ter cuidado, mas você trabalhar é uma coisa que te faz, te dá um orgulho e uma sensação de ser útil, sabe? Todo mundo é pai e mãe, sabe? É muito bom essa sensação de ser pai e mãe. Só que aquela sensação de você estar na sociedade, você poder trabalhar, e isso tudo depende de você, sabe? Você acreditar no que faz, você acreditar que você é capaz, sabe? Então, o que eu falo para todo mundo é assim, o restante não importa, o que importa é você. Você quer ter uma profissão, você quer ser uma pessoa realizada profissionalmente, então corre atrás. Sabe, se você é tímido e isso te incomoda, tem tanto curso hoje, tem tanto recurso, terapia, algumas coisas que te ajudam, que vão facilitar a sua vida. Então, o que a gente tem que tentar é viver bem, viver leve e correr atrás dos sonhos. Cláudia, você que trabalha em um setor de metas, de se desafiar sempre, de estar ali dando tudo de si para conseguir alcançar esses resultados, que conselho que você deixa para essas mulheres que também trabalham nesse mesmo ramo que você? Bom, o principal conselho é cuide de você. Eu acho que se você estiver bem, se você se desafiar, se você quiser entrar num ciclo de aprendizado contínuo, isso vai vir naturalmente. Se prepare, esteja preparado. Trace os seus objetivos, trace os seus sonhos, o que você quer como objetivo de vida, como objetivo profissional, como objetivo pessoal, e siga esse combinado. Você pode se preparar para o mercado, não é para o Martins, mas use a escola que você tem, use os colegas, use todo o network, todo que você sabe que é bom, e se capacite para isso. Eu acho que esse é o principal. Tenha resiliência, acho que a mulher já tem, isso é natural dela, tenha muito foco, tenha muita determinação, mas principalmente cuide de você. Suleima, eu queria pedir para você deixar um conselho, pensando muito na sua autenticidade, e você compartilhou com a gente que você se especializou muito, que você teve ali muito tempo para estudar, para adquirir esse conhecimento. Então, eu gostaria que você deixasse esse conselho, às vezes, para aquelas mulheres que não têm tempo. Assim, eu levanto a bandeira da educação, sabe? Eu acho que quando a gente estuda, quando a gente se especializa, nós temos o nosso lugar, sabe? E aí, quando nós temos o nosso lugar, quando a gente se especializa, eu sou isso, só reforça a nossa autenticidade, né? É uma coisa que eu falo muito de não se corromper. Eu acredito que mulher precisa ser independente e, assim, solidez. E aí eu faço essa ligação com o estudar, porque quando você se especializa em algo, ninguém te tira dali. É seu, o conhecimento é seu e é seu mesmo. E até a nossa postura é diferente. É que você, e não é assim, você chegar e impor, é você se reconhecer, ser reconhecido e respeitado. Então, em qualquer lugar que você for, né, eu sempre vou falar que quando a gente estuda, quando a gente se especializa, a gente melhora naturalmente, né? Então, a gente tem propriedade até de fala. E mulher que tem propriedade de fala, reconhece o lugar dela e tem independência, vou te falar, não tem para ninguém. Por quê? Porque a nossa força natural de ser mulher, ela só reforça tudo isso que vem por trás dela. Então, nós já somos mulheres. Com isso tudo que a gente busca na vida, aí já era. Lalesca, e eu queria que você deixasse um conselho para... Recentemente vimos que você descobriu uma força interior muito maior do que você achou que tinha. Eu gostaria que você deixasse um conselho para essas mulheres, pensando na força interior que às vezes elas ainda não sabem que tem.
Tomem propriedade daquilo que te acrescenta. Traga para si mesmo experiências que te acrescente, que te evolua, né? Que te transforme positivamente. E acima de tudo, né? Saiba aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar, quando você quer chegar, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Eu ouvi muito essa frase e eu acho que ela faz todo sentido, porque não é pelas questões que a sociedade nos impõe, não é pelas adversidades do nosso dia a dia, né, que a gente tem que ser fraca, dependente, não, muito pelo contrário. Como a Su disse, essa força já existe dentro de nós e basta nós mesmos querermos que ela seja nosso princípio de vida. Então lutem pelo lugar de vocês e sintam-se também, tenha também a liberdade de sofrer, de chorar, de lutar, de agarrar com todas as forças aquela oportunidade que você consegue, aquela porta que se abre, que tudo vai dar certo. Obrigada. Flávia, deixa um conselho para algumas mulheres pensando no início da carreira delas. Às vezes é uma mulher que está pensando 2 vezes antes de tentar uma nova oportunidade. Às vezes ela não tem a coragem suficiente para dar o primeiro passo. E você, como uma mulher que vive isso na pele, que teve essa coragem para mudar, para ocupar um espaço que é majoritariamente masculino, você tem um conselho para deixar para elas. Então eu queria que você aproveitasse esse momento para falar. Elas têm que agarrar sempre as oportunidades, né, que vai aparecer, trabalhar assim com êxito de querer fazer sempre o melhor. Não é assim querer ser melhor do que todos, fazer cada dia melhor, cada dia se for melhor ainda, né? Ter responsabilidade, que igual ela falou, que mulher é onde ela quiser, né? Onde ela quiser, igualzinho eu tô lá, eu quero estar lá, tá bom para mim, né? Então elas têm que agarrar as oportunidades, né? Que aparece, sempre tem as oportunidades, basta elas quererem, né? Obrigada. Vanessa, agora é seu momento de deixar um conselho. Você, como uma mulher surda que enfrenta vários desafios no dia a dia, que se supera, que está em um local em que outras pessoas não têm acesso ainda, eu gostaria que você deixasse um conselho pensando nisso, pensando nessa força que você tem e nesses desafios que você encara todos os dias. O que você tem para passar para essas mulheres? Nós, mulheres surdas, temos desejos, sonhos. Por favor, não desistam. Não ficam pensando que vocês não conseguem, que são incapazes. Sejam positivas. Pensem no que vocês conseguem fazer, de adquirir conhecimento, de evoluir. Lutem, mostrem a sua capacidade, mostrem a sua força, a força que as mulheres têm, para que outras sigam o seu exemplo, sejam modelo para outras, de superação e de conquista de sonhos da sua vida. As histórias de vocês mostram como os valores Martins, o amor pelo que faz, integridade, justiça, lealdade, realmente faz parte do colaborador Martins. E ter essas mulheres aqui hoje presente na nossa empresa é um orgulho muito grande. Estou muito feliz por vocês terem topado estar aqui com a gente, por mostrar um pouco de como é essa força, de como é esse desafio e como a gente se supera a cada dia. Muito obrigada, Paula, Cláudia, Suleiman, Lalesca, Flávia e Vanessa, pela presença de vocês. Viemos aqui hoje, então, para desejar um feliz Dia da Mulher. Não esquece de compartilhar a nossa entrevista, curtir, deixar o seu comentário, demonstrar o que te inspirou na vida dessas mulheres e até a próxima!